Olá, meu nome é Célia, do curso de Psicanálise da Universidade de Gênesis, e eu estou aqui gravando esse vídeo para apresentar o meu trabalho de finalização de curso. Eu escolhi o tema psicossomática, porque é um assunto do meu interesse. Eu sempre tive muita curiosidade, e sempre pesquisei bastante acerca das doenças psicossomáticas. E esse foi o módulo do curso que mais me atraiu, me chamou a atenção, e então eu resolvi fazer o trabalho de finalização de curso com esse tema, psicossomática. Eu vou ler um pouquinho aqui do que eu escrevi e depois vou expor um pouco o meu pensamento, que foi construído a partir da pesquisa, a partir de relatos, a partir daquilo que eu pesquisei durante a elaboração desse trabalho. Vou fazer de forma bastante objetiva e vamos lá, falando assim o centro daquilo que realmente interessa, a mente, ela é muito poderosa, tanto para construir como para destruir, e está muito relacionado às emoções com as repercussões no corpo em forma de doença. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre esse assunto, eu escrevi aqui que se a boca cala, o corpo fala. Nós vivemos em comunidade e, como tal, temos que seguir as regras, de convívio, as regras estabelecidas para que essa comunidade possa se desenvolver de forma saudável, enfim. Mas mesmo assim, nós criamos regras e criamos também conduta, A gente, por exemplo, não sai brigando, não sai falando, agredindo as pessoas, porque nós temos umas regras, ainda que morais, de convivência, de comportamento. Vou tirar um pouco o óculos para evitar um pouco o reflexo. Mas essas regras morais, assim, às vezes acabam por nos oprimir, vamos dizer assim, de tal forma que nós deixamos de falar, de expressar sentimentos e pensamentos às vezes, e isso nos causa alguma angústia, nos causa alguma dor, e essa dor emocional, ela vem a refletir no nosso corpo físico. E aí eu escolhi aqui uma doença específica para falar, Vamos falar sobre o câncer, que é uma doença autoimune e que é uma doença grave, muito grave e que pode ser fatal, em uma boa parte dos casos. Então eu resolvi falar sobre o câncer. E aí eu me lembrei, de uma amiga. Eu perdi uma amiga para um câncer, muito jovem, uma mãe de 2 filhos pequenos, e foi um evento assim muito doloroso para todos nós que convivíamos com ela, porque era uma pessoa extremamente agradável, enfim. Mas ela, na época em que fazia o tratamento, nós conversávamos muito. Eu não era da área ainda da terapia na época, mas nós gostávamos muito de conversar. E ela me dizia que ela enfrentou alguns comentários e que era doloroso para ela ouvir esses comentários, porque as pessoas diziam que câncer era falta de perdão, principalmente no meio religioso. Ela ouvia muito isso das pessoas dizendo para ela: será que você não tem que perdoar alguém? Enfim, sabe aquela coisa de ficar buscando uma explicação, uma justificativa para o câncer, para todo aquele sofrimento que ela estava passando naquele momento. E aquilo ficou bem gravado na minha mente. E agora estudando, aqui na psicanálise e estudando esse tema, a psicossomática, eu cheguei a um médico que ele fala muito claramente que sim, câncer é sim uma doença emocional, uma doença
não uma doença emocional, mas uma doença que se inicia nos meandros da mente, nos meandros dos sentimentos. E eu, no mesmo momento, pensei na minha amiga querida que perdemos e comecei a pesquisar muito sobre isso, a falar sobre isso, porque eu perdi familiares, perdi irmão, perdi mãe, perdi, né, parentes queridos com câncer. Então eu fui a fundo e aí eu realmente descobri que sim, né, o câncer, por ser uma doença autoimune, é o próprio corpo se agredindo, como se quisesse trazer, exteriorizar o que estava doendo dentro da alma, né, da pessoa. E aí eu encontrei várias coisas, mas eu escolhi para falar aqui um autor, né, que foi um psicanalista francês do Instituto de Psicanálise de Paris, né, o nome desse autor, né, é Pierre Marty. E aí eu vou ler aqui algumas considerações que ele fez acerca da psicossomática, da doença, né? Ele fala sobre a mentalização e a qualidade dessa mentalização como fator desencadeador das doenças psicossomáticas, né? E aí ele nos fala que as situações pelas quais passam os indivíduos ao longo da vida, em especial na primeira infância, podem desencadear excitações que têm que ser descarregadas ou escoadas. Esse escoamento ele pode ser possível pela elaboração mental ou dos comportamentos motores. Porém, quando vai por vários motivos isso não é possível, as excitações se acumulam e vão atingir por meio de doenças físicas os aparelhos somáticos. Ai, né? Como é a mente da gente, né? Para Pierre Marty, isso acontece por uma falha na mentalização, referindo-se a uma pobreza na quantidade e na qualidade das representações presentes no pré-consciente de certos indivíduos ou em certos momentos vividos como traumáticos. O Pierre Marty, ele fundamenta essa sua teoria nas representações de Freud, né? Que defendeu essas representações do Freud, defendeu a existência de duas formas de representações que compõem o sistema pré-consciente: as representações de coisa relacionadas a realidades perceptíveis e as representações de palavra, que se originam nas comunicações do indivíduo com a mãe e mais tarde vão servir de base para a comunicação com os outros. Já a quantidade das representações está relacionada com o acúmulo de registros de representações durante a vida, em especial na primeira infância, quando a função materna é essencial para o desenvolvimento da pessoa. É interessante que a mãe, né, tem um papel extremamente importante no desenvolvimento psíquico, né, no desenvolvimento das nossas, do nosso psique mesmo, né, como que a gente reage às atitudes, né, da mãe. E é tão interessante que mãe não nasce, já não vem com um manual, né, a mãe. Nós nos tornamos mãe e toda vez que nasce um filho, nasce uma mãe também, né. Eu vi isso, acho que foi a Anne, numa das sessões ao vivo, e eu achei essa fala muito interessante, porque é isso mesmo, né? Toda vez que nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um pai, nasce uma avó, e a gente nasce sem conhecimento, né, de como é que age ser mãe. Assim como a criança vem ao mundo também tem conhecimentos, pais também não, a mãe também não tem. E aí nós as mães vão cometendo muitas falhas
nesse relacionamento com a criança, no suprimento das necessidades da criança. Então, Pierre Marty, ele relaciona assim, as doenças psicossomáticas com a mentalização e que está relacionada ao relacionamento da pessoa, do indivíduo, com a mãe logo ali na primeira infância. Então, aqui continuando, né, sobre o que ele fala, assim as influências, as insuficiências básicas na formação das representações encontram sua origem no início do desenvolvimento do indivíduo, podendo resultar de deficiências do relacionamento com a mãe, sensoriais, motoras, entre outras, ou de respostas afetivas insuficientes, ou falhas da mãe nas necessidades da criança, ocasionando um déficit na aquisição das representações de palavra ligada a valores afetivos e simbólicos, que constituem a base essencial das associações das ideias. Pierre Marty propõe uma classificação dos indivíduos quanto ao tipo de mentalização a partir das diferenças marcantes na qualidade e quantidade das representações à disposição do indivíduo em algum momento da sua vida. O autor defende que os indivíduos bem mentalizados são ricos de representações e pensamentos que estão permanentemente à sua disposição. Os neuróticos de mentalização incerta, ora são bem mentalizados, ora mal mentalizados. E os neuróticos mal mentalizados, que parecem não ter representações, tal a redução da sua quantidade e qualidade. Assim, segundo Marty, os indivíduos mal mentalizados, os de mentalização incerta, acabam por escoá-las predominantemente no corpo. Percebem? Então, as representações, né? Há indivíduos que são bons de mentalização, de representações, beleza, bacana, representam, vai de boa. E há aqueles que são medianos, né? Tem uma quantidade e qualidade de representações boa, e outros que já são deficientes mesmo, não têm essas representações, são pobres na quantidade e qualidade de representações, então sua mentalização é extremamente pobre. E isso acaba por redundar em quê? No escoamento dessas suas percepções, né? A forma de representar seus eventos traumáticos, as suas debilidades no corpo, acabam por escoar no corpo. Não tem um escoamento bom através da mentalização, representação, então acaba escoando no corpo, e o resultado disso são as doenças psicossomáticas, né? E o câncer é uma doença psicossomática. Para falar do câncer, isso talvez no âmbito da medicina, né? Talvez não seja bem recebida essa tese, essa teoria, né? Mas no mundo psicanalítico é uma teoria bastante aceita até. Uma teoria que já foi muito difundida, foi muito estudada e pesquisada. Então existe sim essa não possibilidade, é um fato mesmo já, né? Que o câncer, como uma doença autoimune, é o corpo agredindo-se a si mesmo. E eu ouvi uma fala desse médico que foi muito interessante, sabe? Ele disse o seguinte, que o câncer, quando chega, ele toma conta, ele domina, ele governa. As pessoas que nunca paravam para pensar na vida, nunca paravam para nada, quando o câncer chega, parou. Ele é o senhor ali, porque vai ter que cuidar do câncer, tanto o indivíduo doente quanto a sua família vão ter que focar na questão do tratamento desse câncer. Então, quer dizer, a atenção que esse indivíduo tinha necessidade e houve uma carência, não foi suprida, essa atenção, ela chega através do câncer, através da doença, né? E aí ele dita as regras dessa família, as diretrizes, o que essa família vai
vai estar fazendo, como é que ela vai estar lidando com o câncer, né? De uma forma bastante incisiva. Mas principalmente para esse indivíduo, esse momento em que chega uma doença de gravidade, como o câncer, ele vai ter que refletir na sua vida. E todas aquelas suas dores não trabalhadas, não escoadas, né, através da mentalização e representação, como nos ensina aqui, né, nos relata aqui, defende essa tese o Pierre Marty. Então essas dores, elas vão para o corpo, né, e essa doença, ela chega ao indivíduo, ele tem que lidar com isso. E aí há pessoas que são curadas emocionalmente e consequentemente são curadas do câncer, porque aí elas param para olhar para si mesma, para as suas dores, e então ela vai ter uma vida melhor. Ela é curada e a partir daí ela vai ter uma vida mais leve, uma vida melhor, porque ela vai lidar com as suas dores, as culpas, os perdões que ela precisa dar e receber, e enfim, perdoar-se a si mesma. Ela vai fazer uma reflexão, vai ver o que é a vida, e enfim, vai curar aquilo, tratar aquilo, lidar com as suas dores emocionais, e consequentemente ela também, essa mesma mente que adoeceu o corpo, tem poder de curar o corpo. Por isso muitas pessoas são curadas do câncer, às vezes pessoas que chegam a um estado muito grave da doença alcançam uma cura, e da mesma forma tem outras pessoas que não vão entender, que não vão lidar. Mas esse médico falou uma coisa muito séria, que mesmo que de qualquer forma o câncer traz cura, ainda que seja com a morte. Olha que forte, eu achei muito forte essa palavra, sabe? Que ainda que seja com a morte, o câncer vem para trazer cura, para tratar as doenças emocionais, as dores emocionais do indivíduo. Achei bastante forte isso, né? Mas continuando aqui, falando a visão, né, a teoria do Pierre Marty, a abordagem, né, do Pierre Marty sobre as doenças psicossomáticas, a depressão essencial é caracterizada por Pierre Marty como uma depressão sem objeto, sem autoacusação. O sentimento de desvalorização pessoal e de ferida narcísica se orienta eletivamente, nesse caso, para a esfera somática. Um outro aspecto importante na economia psicossomática do adoecimento somático são as fixações e as regressões, como concebidas por Freud, recolocadas por Marty no contexto de sua obra. Tem-se que no decorrer do desenvolvimento individual, durante a vida intrauterina e na primeira infância, funções de ordem somática fundamentais são objeto de inscrições e de fixações. Os indivíduos bem mentalizados ou de mentalização incerta podem, diante do acúmulo de excitações pulsionais, recorrer a regressões que representam um retorno parcial às fixações funcionais e que, embora se revelem sob formas patológicas, protegem a economia vital do indivíduo. Já nas neuroses mal mentalizadas, principalmente esse movimento regressivo é dificultado, ou mesmo impossibilitado devido à ausência de patamares de fixação solidamente constituídos. Em tais casos, instalam-se processos de desorganização progressiva que levam a afecções somáticas, pondo em risco o prognóstico vital do indivíduo, como nos casos de câncer. E assim, concluindo aqui, né, eu procurei falar de uma forma muito objetiva, não um TCC, né, uma coisa mais complexa, mas um trabalho de finalização de curso, e onde a gente escolhe um tema e faz uma explanação leve, né, objetiva sobre esse tema. Então, concluindo aqui de forma objetiva esse TFC, nós podemos dizer então que o câncer, primeiramente que as doenças psicossomáticas, elas estão relacionadas com os resíduos emocionais do ID, que são expressão do desespero do indivíduo e uma forma de pedir socorro, pedir colo.
O câncer é uma forma incisiva de manifestação das repressões, e quando o corpo chega nesse nível de liberação das dores psíquicas do sujeito, não tem como esconder mais nada. Tudo o mais perde a importância. E aí, repetindo, né, que quando um câncer se instala, ele passa a ser o centro das atenções. E ou vem a cura, ou melhor, a cura sempre vem, né? Ou vem a cura em vida, ou vem a cura com a morte física do sujeito, né? Então, nesse contexto, a psicossomática, nesse contexto da psicossomática, o psicanalista tem um papel de extrema importância. Gente, quando a gente fala assim de uma doença tão grave como o câncer, nós vemos a importância, né, do psicanalista na busca, né, como indivíduo, pela origem das suas dores e por descobrir quais são as suas dores verdadeiramente, entender como é esse indivíduo e trazê-lo para uma nova perspectiva de vida, onde possa haver o escoamento dessas suas dores de uma forma efetiva, eficaz, que possa libertar esse indivíduo das suas dores emocionais, trazer-lhe uma vida mais leve, porque nós estaremos ajudando esse indivíduo a não passar por um câncer, até mesmo aqueles indivíduos que têm uma predisposição genética. Até mesmo nesses casos, com o tratamento das emoções, esse sujeito pode mudar o destino, né? Não desenvolver uma doença tão grave como o câncer, que sim, né? Há uma corrente, inclusive dentro da medicina, que entende o câncer como uma doença psicossomática. Então, tratando a alma, nós tratamos também o corpo do indivíduo. Daí a importância, né, da análise, da terapia, a importância de uma boa formação do psicanalista, para que ele possa ter empatia suficiente e busque cada vez mais conhecimento, cada vez mais entrar, né, na psique humana, buscando analisando sempre, extrair dele as suas dores, a origem, e ajudar essa pessoa, esse indivíduo, a alcançar a libertação de suas dores, o escoamento das suas dores, para que a doença física não precise chegar como forma de escoamento das dores emocionais psíquicas. Eu agradeço pela atenção e vou encerrar por aqui essa explanação muitíssimo objetiva sobre doenças psicossomáticas.